Seja bem-vindo ao primeiro Reage 38 de julho. Acabou o primeiro semestre. O negócio tá medonho. Recapitulando, o Rotina 38, esse canal, tem 3 programas fixos semanais. Tem o 38 Responde, onde você pergunta o que quer e ouve o que não quer. Tem o 38 News, onde eu comento as notícias estáticas. E tínhamos 3 pautas permanentes: a Polymarket, as pesquisas eleitorais e a aposta de JP contra a Cerise, que JP foi obliterado. Eu estou desafiando qualquer Faria Limer. Estou desafiando qualquer um desses que recomenda comprar a Bolsa Brasileira, apostar o dobro ou triplo, o valor que você quiser, de 40 a 60 mil dólares, o dobro ou nada. E até agora, todos se aputaram. Não precisa confiar em mim. Pode depositar na mão de Renato Moicano ou de uma lista de dezenas de scroll de garantidores, de intermediários, que já nomeei no meu X. Quero ver. Cadê esse Rob Corrêa? Cadê o Ferri? Cadê o Cerise? Quem tem coragem de apostar que a Bolsa Brasileira vence o Bitcoin nos próximos 2 anos? Ninguém. Todos se aputaram. Se alguém for homem, compareça. Oferta válida nos próximos 30 dias. E existe o terceiro quadro. Além do 38 Responde e do 38 News, temos o 38 Reage, onde 38 reage aos vídeos mais medonhos, mais cabulosos, mais revoltantes da semana. Aqui é a mídia que você vê a realidade, que nunca vai aparecer na mídia cinza, na mídia marrom. Nunca, meu irmão. Você nunca vai encontrar isso na mídia mentirosa. Enquanto não derrubarem o canal de Wesley, Mãos de Tesoura. Quem oferece esse episódio é a Brasa 1. Não é uma fintech de fundo de quintal. É o maior, meu irmão, banco exclusivamente de câmbio do Brasil. A Brasa 1 tem conta multimoedas. Você pode deixar lá moeda com Mazorra, dólar da Nova Zelândia, dólar australiano, libra esterlina, dólar, o esquema de remessa mais barato do Brasil. Te desafio, abra a conta que é de graça, QR Code na tela. Se tiver um esquema de remessa mais barato, eu lhe desafio a você indicar onde é que você conseguiu aí, porque inclusive eu tenho interesse. E agora, antes de começarmos os vídeos revoltantes da semana, vamos à parte que faltou no último 38 News. A Polymarket, as pesquisas eleitorais e as últimas novidades do meu Twitter. Imagina até, Wesley. Complementando o 38 News, ainda não começou o Reage, tenha calma, vai começar. Complementando o 38 News, tenho que registrar que diversos bolsonaristas, diversos supostos direitistas estão elogiando Malu Gaspar pela comprovação das conversas de Vorcaro que ela não aceitou uma mesada de 120 mil reais para parar de falar dele. O meu comentário sobre isso. Comuna, jornalista esquerdista, tem princípios? Lembre-se do curso do professor Olavo. A coisa mais importante do que suas crenças pessoais são seus compromissos pessoais. Você ia quebrar a corrente do STF por 120 mil por mês? Você quer 120 mil por mês para morrer ou ir para a cadeia? O brasileiro é realmente carente de heróis. Os heróis nacionais verdadeiros são ignorados e desprezados. Ellen de Abreu, Maria Helena Meso, Eliana Regina Xavier, Cabo Kátia da Silva Sastre. Herói é quem morreu cumprindo o dever, ou quem, fora do compromisso do dever, derramou sangue em defesa de inocentes contra bandido. Arriscou sua vida, sua salvação, sua carreira e sua liberdade para derramar sangue de vagabundo. Rambo, inclusive, diz isso. Herói é quem não voltou. Pois é, Malu Gaspar é heroína? Ou ela não aceitou esse dinheiro porque ela tinha compromissos com pessoas que podiam tirar muito mais dela se ela os desobedecesse? Não sei, estou apenas questionando. E agora, como no 38 News não teve nem gráfico de Bitcoin, nem notícias de Bitcoin, trago uma notícia que é provavelmente a mais relevante do ano no mundo Bitcoiner. Bancão brasileiro, Visa, Mastercard, Meta, a zorra toda, Google, botaram dinheiro. Mais de 1.000 metacapitalistas, as maiores empresas do mundo, anunciaram sua própria stablecoin. Essa é a notícia mais relevante do ano para o ecossistema cripto. Mais que a mica europeia, satânica, entrar em vigor, trucidando 90% das SECs e banindo Binance e USDT das entidades reguladas da Europa, mais do que as Treasury Companies comprando, mais que Saylor metendo roadmap de venda e metendo preferenciais, mais que Irã cobrar pedágio do BTC. Essa é a notícia mais relevante do ano. Um consórcio
dos maiores metacapitalistas do mundo anunciaram sua stable de dólar. O Banco ou Instituição Financeira que não abraçar o Bitcoin e stables vai sumir na próxima década. Eles entenderam. E aqui eu boto os prints da Livecoins. Meu irmão, compre antes da BlackRock. Se a sua família ignorar o Bitcoin, terá o mesmo destino das empresas e famílias que ignoraram a internet há 20 anos atrás. Renato38.com.br. Faça o treinamento. É menos de R$400. É isso. Ou sua família será destruída financeiramente. QR Code na tela, Wesley. Não é não, Wesley? Hein? E agora, a pesquisa Atlas Intel. Medonho. Eu diria, um resultado desgraçado. Um resultado humilhante para o Brasil. No segundo turno, Lula, 48,8. E Flávio Peleleca, 42,3. Margem de erro 1. Uma pesquisa exclusivamente pela internet, que ajuda brutalmente Flávio. A Polymarket, com 110 milhões de dólares já apostados. Lula, 61. Flávio, 22. Renan, 10. Caiado, 2. Michele, 2. Zema, Haddad e Camilo, 1. Melhor acelerar a compra de Bitcoin e a residência para o Paraguai. A tendência, meu irmão, é que o PT, a coligação PT-STF, continue controlando o Brasil. A única oposição real é o desinvestimento. Se sua família tem imóveis, se você não quer pagar imposto de morte, é meter a residência da família inteira no Paraguai. E a empresa paraguaia, controladora da Road do Brasil. Você não quer mais pagar imposto para vagabundo, você não quer sustentar filho de GP, então venha me encontrar. Setembro, missãobitcoin.com.br. QR Code na tela, Wesley. Você só não volta com sua residência temporária do Paraguai e não mete declaração final de saída na ditadura se você não quiser. Se você amar mais a Micheque e a Janta do que seus filhos. Faccionados foram filmados aqui bem perto, aqui no São João de Lauro de Freitas, dançando com fuzis em plena luz do dia, armas de guerra. E isso tem nome. O Estado perdeu totalmente a sua soberania e o crime perdeu o medo. A Bahia tem mais homicídios do que São Paulo, Rio e Minas, apesar de ser um estado com população menor. 9 anos seguidos liderando esse ranking dos homicídios. E é o estado que mais tem facções criminosas no Brasil. 21 grupos só aqui em Salvador. E quem paga essa conta somos nós. É o pai de família que quer levar o seu filho para o São João. É a baiana de bem que não pode sair de casa com segurança. Meu nome é Zema. E comigo isso acaba. Aquele que fizer errado vai pagar. E claro, chega dessas audiências de custódias infinitas. Policial vai ter respaldo para manter criminoso na prisão. Facção criminosa vai ser considerada, vai virar organização terrorista. E a maioridade penal vai cair para pelo menos 16 anos. Segurança é a maior política social que existe. Porque sem segurança não tem liberdade. E sem liberdade não tem prosperidade para o povo. Compartilhe aqui esse vídeo se você também quer uma Bahia livre do crime organizado. Devo dar parabéns a Zema pela sua coragem. Zema foi o candidato presidencial que teve mais culhão para desafiar o STF, pelo menos fazendo a brincadeirinha, o ânimo jocande daquela série de marionetes dele. Agora, ele está começando a ter coragem de botar o dedo na ferida de outra organização odiada pelos brasileiros, as facções criminosas. Uma coisa que ele erra é que o Estado brasileiro não está perdendo o controle das áreas controladas pelas facções. O Estado brasileiro é comparsa dessas facções. Os grandes partidos políticos do Brasil são comparsas dessas facções. No 381 News, inclusive, mostramos as relações íntimas de políticos eleitos históricos, quadros históricos do PT, com o PCC. Existem diversos eleitos com compromissos íntimos com o PCC e com o CV. Se você assistir os episódios aqui, não vai faltar novidades. Inclusive, os Estados Unidos já congelaram mais de 30 milhões de dólares de dinheiro dessas facções nos Estados Unidos. Elas já são consideradas organizações criminosas. A pauta de redução da maioridade de 16 anos já é um fato. Zema, você não precisa proibir o que já é realidade. Você precisa prometer o que ninguém mais vai fazer. Vagabundo na vala. É isso que a galera quer. Ninguém mais quer na cadeia. Ai, seu sorriso vai acabar, viu? Todo mundo quer mais água, vereador. Vai machucar. Para os amigos tudo. Para os inimigos a lei. O filho de Lula não foi preso pela Maria da Penha.
E eu duvido que Jerônimo também seja punido por essa suposta agressão à mulher. Será que ele quebrou a mão dela? E se fosse alguém de oposição real que desse uma apertadinha, ia ser preso ou não ia? Por que Jerônimo não foi flagranteado? Porque ele é amigo do rei. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Se você não quer financiar um Estado que tem lado altamente parcial, um judiciário parcial e do lado errado, é desinvestimento. A única oposição real não violenta é o total desinvestimento. Bora, Wesley, próximo vídeo. Por que Lula, Zema e tantos desses políticos estavam na Bahia essa semana? A verdadeira independência do Brasil, onde milhares de pessoas morreram de ambos os lados, onde sangue foi derramado, foi na Bahia. O 2 de julho, a independência da Bahia, é a vitória de uma guerra onde houve amplo derramamento de sangue, naval, com Lord Cochrane, e terrestre, com o General Labati. Se você não conhece a história do 2 de julho, dos heróis dos 2 de julho, das guerras de trincheira e navais, você não conhece a história do Brasil. Recomendo altamente. É por isso que esses caras estavam na Bahia. E aí, Lula parabeniza quem mora em Itaparica por não ter uma facção dominante. E é por isso que Itaparica e Veracruz, os dois municípios na ilha, têm índice de criminalidade várias vezes maior que o de Salvador. Sem uma facção no controle, existe muito mais assassinato. Porque tem gente de várias facções, inclusive se encontrando na praia. Pau na máquina, Wesley. Agora é importante que a gente saiba que vocês têm aqui um valor que muita gente não tem no mundo, que é a tranquilidade de morar numa ilha pacífica. Numa ilha que não foi tomada pelo crime organizado, numa ilha que não tem a bandidagem que tem nas grandes cidades, e que vocês muitas vezes podem até dormir com a janela aberta. Tá? Essa tranquilidade vocês não podem perder. Então, o que eu disse ao companheiro Jerônimo é que ele, mais o Otto, mais o Wagner, mais o Rui, mais os políticos responsáveis aqui da Bahia, que querem a construção dessa estrada, e ela é necessária para desenvolver a Bahia no século XXI, nós temos que tomar conta. Você pode dormir de janela aberta em municípios que tem várias vezes mais a criminalidade de Salvador? Pois é. Se Lula disser que é bom dia, olhe para cima para ver se não é de noite. Outra mentira que foi dita, que você não está em grandes cidades. Itaparica e Veracruz fazem parte da região metropolitana de Salvador, que se não for a terceira, é a quarta maior cidade do Brasil. Uma pedra de tropeço que nem essa, bota fogo. A partir de hoje, você não anda mais na minha casa, porque toda azar de minha vida foi eu. Pega fogo, viado! Pega fogo, ripa fogo. Pois é. A grande vitória da esquerda não é a eleição de um candidato de esquerda. É todos os candidatos serem esquerdistas. Não importa 80% da população de Cuba afirmar que gostaria de ter nascido nos Estados Unidos, se eles não têm a opção de falar mal do governo sem ser presos e nem de alternativas eleitorais. Quais são as alternativas eleitorais esse ano? Quais dos candidatos são contra as leis feministas? Nenhum. Quais dos candidatos são abertamente contra o sistema? Nenhum, meu irmão. Nenhum. Pois é. A revolta dessa senhora vai ser a revolta de mais e mais pessoas e vai ser uma revolta totalmente sem nenhum sentido, totalmente vazia. A única oposição real é o desinvestimento. Vota que muda é uma fantasia. Democracia, o Deus que falhou. Inclusive, está engatilhada a entrevista do Hans Hermann Hoppe para sair aqui no canal, viu? Falta só a gente botar a legenda em vários idiomas. Vou, inclusive, fazer um comentário de 4, 5 minutos antes da entrevista do Seif e do Roupa, dando minhas opiniões e tal, sobre o que foi falado e tal, para ver se dá uma aquecida para a galera que fala português assistir até o final. Mais uma vez, digo e repito, a opinião da maioria das pessoas é irrelevante. O voto da maioria das pessoas é irrelevante. A chance do seu voto ser decisivo é estatisticamente menor do que ganhar na loteria. A salvação individual. Quem disse isso não foi eu. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Se você não quiser financiar Micheque, se você não quiser financiar janta, se você não quiser financiar filho de GP, pare de pagar impostos voluntários. A única oposição real é o desinvestimento, é Bitcoin autocustódia ou declaração final de saída. Essa senhora vai fazer declaração final de saída
A tendência é o colapso do welfare. O Estado arrecada cada vez menos em termos reais e vai entregar cada vez menos. Na verdade, vai entregar cada vez mais violência e totalitarismo. Pau na máquina, Wesley. Eu quero te dizer uma coisa, Santiago Penha. Se tem um ser humano nesse continente feliz pelo crescimento do Paraguai, você pode ter certeza que eu sou um deles. Porque acho que dei minha contribuição para que o Paraguai desse um salto de qualidade e não fosse submisso à economia maior. Com certeza. Lula é o maior. Lula é o principal impulsionador do crescimento do Paraguai, expelindo os produtores, expelindo os investidores, expelindo os empreendedores, expelindo estudantes intelectuais, como eu, como muitos outros, para fazer declaração final de saída e estabelecer a sua residência no Paraguai. Você também quer ser um deles? Quer parar de dar dinheiro ao Brasil? Quer fazer declaração final de saída? Quer ter residência em um país que só exige um dia de permanência seu e nenhuma atividade no exterior é tributada, além de tax, é Paraguai. Venha ao missãobitcoin.com.br e volte com sua residência precária. QR Code na tela, Wesley. Pau na máquina. Das ist kein Gegner. Bei allem Respekt vor Paraguay, das ist eine drittklassige Mannschaft und das kann keine ernsthafte Herausforderung sein für die deutsche Nationalmannschaft im 16. Das ist Scheiße. É merda. Mas é merda que enrabou a Alemanha. Pois é, a Alemanha recebeu a lição do Paraguai que o Brasil recebeu na final do Maracanã de 50. Ou você respeita por bem, ou você respeita por mal. Inclusive, não sei se é verdade, mas haviam notícias de que o time paraguaio tinha mais verdadeiros alemães étnicos, do que a própria seleção da Alemanha, que é a Alemanha verdadeira. A Alemanha que não foi castrada, venceu da Alemanha que foi castrada pela Segunda Guerra Mundial. Próximo, Erlen, meta bronca. Olha só, tiraram a hora de dentro do quarto à força, Renato. Olha que minha filha aqui, você não arrombou a porta? Você não abriu a porta? Você não podia ter feito isso. Olha o que eles estão fazendo com as coisas, eles não podem fazer isso. Ele tá jogando os sacos de guerra com as coisas como se fosse lixo. Pois é, mais uma denúncia do partido Sucção contra Flávio. Eles afirmam que Flávio meteu a família de Richarlison, a mulher grávida e a filha pequena, para fora da casa que ele comprou, através de uma sentença do TJ do Rio, que eles sugerem que foi conseguida de maneira espúria. Nós sabemos, é mundialmente famosa a corrupção do Judiciário Estadual do Rio de Janeiro. Isso é fora de questão. Agora, se essa decisão em específico foi ou não compra de sentença, eu não estou dizendo. Aí, meu irmão, quem está sugerindo é o partido Sucção. Como diria Wesley, that's what they said. Agora, esperamos a resposta de Flávio. Flávio comprou ilha? Flávio conseguiu uma decisão ilegal para colocar a família do Richarlison para fora, botando sua mulher grávida e seus filhos pequenos para serem humilhados? Nós não sabemos. Esperamos a resposta de Peleleca. Não é não, Erlen? O nome da festa, a Noite das Astronautas. Eu falei, a Noite das Astronautas? O que é isso? Aí fui ver o vídeo. As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí, o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e disse, é essa aqui que eu quero. Gente, isso é um absurdo. Deputados, senadores, governadores, muitos secretários, homens que defendem a família. Sinceramente, sabe? Não é questão de moralismo, não. Isso é barbaridade. Como é que o sujeito... Esse advogado, isso é um 7-1 qualificado. Se Garotinho estivesse mais uma vez mentindo, não seria novidade. Ele já mentiu várias vezes publicamente. Ele já foi, inclusive, ex-presidiário. A conduta moral de Garotinho é amplamente conhecida, mas ele também já falou várias verdades que comprovou como a Rosemary Noronha sai com avião presidencial com centenas de milhões de euros. Ele falou e comprovou. Garotinho é alguém que sabe muito sobre os podres de muitos políticos. O interessante não é Garotinho sugerir que Flávio estaria na festa. O interessante foi que Michele repostou todos os jogos do Brasil, os últimos 2 jogos do Brasil. Michele meteu vídeo metralhando Flávio na hora do jogo. Michele está com uma popularidade decrescente
mais de 90% dos bolsonaristas atacando ela de todas as maneiras. Inclusive, muitas pessoas postando que o Mauro Cid só delatou Bolsonaro devido à ação dela. Pois é, eu não sei o que está acontecendo. O Peter Turgoniev acredita que ela está sendo chantageada pelo STF. Mas Michele está com um comportamento de que quer ser a candidata a presidente, como o seu cabeleireiro já tinha avisado antes no Sestaro. Não tenho certeza se Michele não seria uma candidata mais forte do que Peleleca, do que o Fraquejada, do que o Flávio. Não tenho certeza. A estratégia dominante do PL foi seguir o que Constantino recomendou, ir para a esquerda para conseguir votos de esquerdistas. Mas para cada voto de Faria Limer, para cada voto de esquerdista que eles conseguem, eles perdem 2 de cristãos reais e de homens que foram vítimas de falsas acusações e alienação parental. Se 30 milhões de pessoas preferiram não votar em ninguém na última eleição, agora tendem a ser mais de 40. Se você tem poder no PL, se você tem acesso a essas pessoas, influencie elas. Diga, Flávio Peleleca não tem nenhuma experiência administrando porra nenhuma. Flávio Peleleca é um desmoralizado que falou fino pedindo pix a vagabundo, a bandido. Tirem Flávio como candidato e coloquem alguém decente e limpo. Michele é menos pior, mas o ideal era alguém como o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. A Michele também é uma grande de uma farsa, eu conheço ela pessoalmente, assim, não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. A Michele é um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível, né? Então, a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos. Então, assim, ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra. Então, ela era amante do Bolsonaro. Então, a crentinha era amante do Bolsonaro. Depois, ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. O Bolsonaro não estava leve, livre e solto. Não, ela era amante. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Foi o Ciro Nogueira que apresentou os dois, ela trabalhava na liderança do PP, né? E aí começaram a ficar mais próximos, ela teve um caso com o Bolsonaro e depois o Bolsonaro largou da mulher para ficar com ela. Tem se arrependido, se convertido e tal. Mas esta que se apresenta não é a Michele que se conhece em Brasília. É outra coisa. Você chegou a conviver com ela? Convivi e rapidamente me separei dessa convivência, porque, assim, o linguajar é muito baixo, o linguajar é nível Jair Bolsonaro, né? Igual, sim. Ela não é grosseira como Jair, ela é mal educada, mas não é grosseira como Jair. Pessoas que chegavam lá para abraçar, tirar foto, ela virava os olhos e falava, ai, que saco, vou ter que atender essa gente. Aí as pessoas entravam, ela toda sorridente, ai, querida, ai, não, você trouxe flores para mim. Então essa é a Michele, é outra farsa. Eu não respaldo. Eu não avalio moralmente Pepa, nem acima, nem abaixo de Michele. Eu não sei quem é moralmente inferior ou superior. Eu sei que uma frequentou a casa da outra. E analise os fatos. O que ela falou é verdade ou é mentira? Eu não sei. Eu vou deixar você julgar. Agora, ela teve mais acesso ou menos do que eu e você à casa da Michele. Ela teve mais ou menos acesso às informações dos bastidores de Brasília. Eu vou deixar você julgar. Antes de chegar lá, foram diversos episódios por coisas que você fez. O que você fez com o Paulo Figueiredo, Chiquinho, não é o que você fez contra ele. É quanto você fez contra, sobre você, sobre o seu caráter. Você imputou crime ao Paulo Figueiredo. Você ficou fazendo caras e bocas que, assim, pra mim tem linhas na vida que não se cruza. Você, pra mim, é um perseguidorzinho. Você é um perseguidorzinho. Quantas e quantas vezes você não foi lá no Twitter querer realmente se perseguir, quem fica à direita, você querer tirar a opinião da pessoa. Você já pediu para me calar algumas vezes. Eu não lembro se foi aqui com o Alan, inclusive, que depois o pessoal rebateu, você falou lá, você quis calar mais de uma vez. Então você tem um comportamento autoritário, você tem um comportamento persecutório. Você pode falar, irmão, o que você quiser. Eu não cheguei aqui hoje, eu já vi diversas pessoas como você, essa fala linda, maravilhosa, combativa, combate o PT, mano, do meu lado. Eu já tive de você amostras. Não é o que eu tenho feito. Tô de boa. Tô de boa. Diferente de você. Tô de boa. Exato, eu não combato o PT. Exatamente. Eu como é que se diz? Eu luto a guerra imaginária, não a guerra do videogame. Eu luto a guerra do videogame e você luta a guerra real. Então, assim, eu já tive as suas amostras, Chiquinho. Eu sou o cara da guerra de videogame, como você disse. Eu sou um inútil. Então, assim, não tem como eu ser o cara inútil e você tá aqui hoje, agora como candidato, que eu admiro o seu trabalho. Não, peraí, pô, eu sou inútil que luta a guerra de videogame. Não tenta fazer esse discursozinho agora, sabe, calma, que você é pré-candidato e precisa dos votos e precisa diminuir um pouco as resistências, sabe? Nem assim, vamos ficar de boa, irmão. Vamos ficar de boa. Vamos parar de teatro. A gente tem que parar com esse teatro, mano. Fale para as pessoas que você me odeia. Fale para as pessoas que você me odeia, mano. Não fale, deixa claro. E vida que segue, mano. Não, sem teatro, sem teatro. Quem é moralmente inferior? Kim Paim ou Chiquinho do MST? Acuse-os do que você faz. Foi exatamente o que Kim fez. O que Kim mais fez na internet, na vida dele,
foi ser acusador e acusar pessoas inocentes de crimes. Por exemplo, quando Kim Paim fez coro com a parte mais extrema do PT, pedindo a minha prisão e a derrubada das minhas redes sociais. Kim estava do lado do Diário do Cu do Mundo. Kim estava do lado da Fundação Chupa Lula. Kim estava do lado do PT quando eles pediram a derrubada de minhas redes sociais e a minha prisão. Pois é, Kim, acuse-os do que você é. Você acusou o Chiquini do MST, alguém moralmente da sua laia, de fazer o que você faz. Fui expulso. Fui banido do restaurante. Eles disseram que não pode xingamento nem grito. Então, eu tive que me picar. Agora, tô no meio da rua, tô no meio da praça. Voltou, meu irmão. Renato desenvolveu. É Renato 2.0, sem miséria. Bora lá, Werley, pau na máquina. Estão lembrados do chorão do ponto de ônibus? Aquele que chorou no vídeo, falando dos esforços que não são compensados do trabalhador brasileiro, falando do preço da carne, que é esmagado por um Estado que só privilegia os ricaços? Pois é, enganou a mim, a você e a todos nós. O Chorão, na verdade, ganhava muito mais dinheiro do que você, do que mim, do que qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro. Olha aí. E eu não estou trabalhando na transportadora, meu amigão. Na verdade, eu estou fazendo publicidade de propaganda. Eu vivo das redes sociais, eu ganho com marketing das redes sociais, ganho em dólar no Kawaii, ganho em dólar no TikTok, ganho em dólar no Facebook, ganho em dólar no YouTube e ganho com as propagandas que eu faço no Instagram. Pois o Instagram não paga com visualização igual as outras que eu falei. Pior, o Chorão do ponto de ônibus, que esboçou misericórdia de todos, chorando pelas suas condições sociais, metia o cacete na direita, sentava a lenha em senhoras aboletadas em quartéis generais, clamando por liberdade e mais democracia. Pessoas da direita indo em frente a tiro de guerra no meio de cidade pequenininha, tem tiro de guerra e tem enfileiradas marchando na frente de tiro de guerra. Mano, e vem um comercial de chinelo, onde a atriz Fernanda Torres diz, não comece o ano com o pé direito. E a galera automaticamente começou a boicotar essa empresa na mente deles. Agora me responde aí, você conhece um projeto da direita para a criação de emprego em massa? Bom, eu não conheço. Agora, para querer derrubar uma empresa que emprega milhões de famílias, isso daí eles são muito fácil. Por quê? Porque para eles o pobre não serve de nada, não seja de massa de manobra e drenagem, para eles continuem cada vez mais com o bolso cheio. Gente, isso traduz uma carência latente do brasileiro por heróis, por mártires. E é uma carência justificada. O povo é desesperado por símbolos que traduzam a falta de esperança que a gente tem nos políticos brasileiros, no Estado brasileiro, no Estado, sobretudo esquerdista, que explora a miséria, massacra o pobre, para depois sugar o voto desse pobre através de bolsas família, bolsas salsichões, bolsas esmolas. Mas a questão é, infeliz do país que precisa de heróis. A gente que precisa ser herói por si mesmo. O falso heroísmo desse rapaz, a falsa martirização desse rapaz, implica a necessidade que a gente tem de olhar, sobretudo, para os mesmos políticos que, como esse rapaz, esse chorão do ponto de ônibus, enganam multidões, milhares, centenas de milhares, milhões de brasileiros em nome do voto. Ou seja, choram, fazem voz de misericórdia pelo povo para poder fazer um cálculo de poder narcísico que vai privilegiar apenas a eles mesmos. Esse chorão do ponto de ônibus ganhou casa, ganhou viagem de helicóptero, ganhou tudo às custas do seu populismo enganador que enganou a mim, a você e a milhões de brasileiros. Cuidado, político, muito político, faz a mesma coisa. Meus parabéns, Adriles, pelo furo. Meus parabéns por ter descoberto e desmascarado o Chorão. O Chorão disse que teve filhos. Quem deve ter filhos sem ter condições de sustentar? O Chorão claramente gastou uma fortuna em tatuagem. Quem gasta esse dinheiro está precisando acumular ou poupar. Muitas coisas que ele falou são verdadeiras. Se você quer ser honesto, se você quer progredir honestamente na vida e não tem cargo público, não tem peixe, não é herdeiro, se pique do Brasil. Essa parte é verdade. O resto é mentira. Há muitas pessoas que subiram na vida, como ele mesmo admite que subiu, assumindo riscos e esforços. Na hora que a mãe dele mandava ele estudar, na hora que o pai dele mandava ele trabalhar, ele estava fazendo tatuagem, ele estava atrás de travesti, ele estava atrás de quê, meu irmão? Pois é, você teve mais chances do que a maioria dos reis do passado. O mendigo de hoje é 100 vezes mais rico do que o imperador de 200 anos atrás. Próximo vídeo, Erle, pau na máquina. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Eu não se preocupo com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Não está entregando aquilo que a gente prometeu. Rapaz, é muito difícil não ter pena do Sidônio nesses momentos. Lula admite que a sua impopularidade é merecida e que ele não entregou aquilo que ele prometeu. É um ato falho. É uma afirmação verdadeira, involuntária, mais uma do idoso Luiz Inácio Lula da Silva. O que ocorreu aqui para a gente, ele supera a questão do assédio moral. Para nós, no sindicato, o que aconteceu é uma lesão corporal, né? Porque um trabalhador, né, que saiu de casa de manhã para vir aqui para a empresa trabalhar, né, ganhar o seu pão de cada dia, foi covardemente, né, chicoteado nas costas, né? Pois é, mais um caso na Bahia. A Bahia é o Brasil ao cubo. Quem você acha que vai fazer a ponte Itaparica-Salvador? Vão ser os chineses. Será que vai ser com exclusivamente mão de obra chinesa? Ou chicoteando e chamando de escravos os empregados brasileiros? É isso aí, meu irmão. Acabou o Eufé. Acabou o Lua de Mel.
Acabando a eleição, vocês vão ver a verdadeira face desse estado. Acabou a lua de mel, meu irmão. Quem não desinvestir esse ano, a janelinha vai fechar. Mulher agora paga meia no judiciário? Pelo protocolo de gênero, isso é possível. Uma desembargadora autorizou uma mulher a pagar metade das custas, um valor considerável, e postergar esse pagamento para o final do processo somente pelo fato dela ser mulher. E justificou a sua decisão no protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero do CNJ. Somente por ser mulher, já se presume a vulnerabilidade, a hipossuficiência, e sendo mulher, eu estou indignada com essa decisão, porque eu tenho certeza que se fosse o homem, ele ia ter que pagar na hora e o valor integral. O gênero agora define se a pessoa tem condições financeiras. É meia entrada agora só por ser mulher. Esse protocolo é um prejuízo para a sociedade e para o judiciário também, porque isso abre um precedente. Se isso virar regra, quem é que vai pagar essa conta? Meu comentário sobre essa decisão judicial é o mesmo. É a minha principal mensagem para o Brasil. Se você tem ações, se você tem imóveis, se você tem participação de qualquer sociedade no Brasil que voluntariamente paga impostos à ditadura, você é comparsa. Cadê o brother daquele perfil lá de casos de racismo contra brancos que está respondendo? Mais uma vez, eu estou chamando esse brother para participar gratuitamente do missãobitcoin.com.br em CDE em setembro. Brother, entre em contato com a Herege, que você será recebido, a gente vai gravar e você vai meter sua declaração final de saída e cair fora do Brasil. Você não quer financiar a imundice? Declaração final de saída. E se você não puder sair do Brasil, porque você tem um cargo maravilhoso, porque você é herdeiro, porque você tá na mamata, é tirar o país do seu dinheiro. Bitcoin é autocustódia. As duas alternativas, QR Code na tela, Wesley. Para cair fora do Brasil, missãobitcoin.com.br, em setembro em CDE. Só comprando um computador e o celular, você já economiza mais dinheiro do que você vai gastar. E, para tirar o país do seu dinheiro, é autocustódia, no renato38.com.br. Madeiro, Wesley, próxima. Yo soy Noraima Pérez, de camarera de la clínica Camuribe, y estoy aquí afectada porque tengo mis 4 niños perdidos. Mi hija Aranza López la sacaron con vida, pero la sacaron con un apellido que no es de ella, Aranza Vergara. Aparece en el Seguro Social, le he buscado en todos los hospitales de Caracas y no aparece tampoco en donde la trasladaron. Necesitamos ayuda internacional y que esto se escuche, que esto se escuche a nivel internacional. Los niños de Vargas se lo están robando. Los niños de Vargas le están quitando los apellidos y le están colocando otros apellidos para sacarlos. Porque mi hija no se consigue en el Hospital Pérez Carreño. La fue a buscar y no la consigo. Uma mãe declarando que mudaram o nome de sua filha e depois ela desapareceu. Existem centenas, milhares de casos de crianças desaparecidas. E existem centenas de denúncias de roubo de crianças no terremoto da Venezuela. Estão ou não roubando essas crianças? Para quê? Para os órgãos? Para a rig de pedofilia? Deus sabe. Isso deveria ser investigado. É para isso que a ajuda internacional está indo? Para dar fim nas crianças venezuelanas? Eu não sei, mas essa mãe diz que sim. Finais, Excelência, data máxima venha, a defesa corrobora com as afirmações exaradas pela douta Promotoria de Justiça. Nada mais, Excelência. Doutor, eu não posso aceitar essas alegações finais, doutor. Eu vou considerar o réu indefeso. Não, essas são as alegações finais da defesa. Não, doutor, eu Corroboram considero... todas as informações exaradas pelo douto Promotor de Justiça e nada mais. O advogado poderia, combinado inclusive com a parte, estar cavando a nulidade ou provocando a protelação do processo. Inclusive, a própria juíza, na hora que ele fala isso, afirma que não vai valer a audiência, não vai valer o processo, porque reconhece aquilo como uma nulidade. Mas, se isso não foi combinado, a morte desse advogado pode sim ter sido consequência da ação da facção. Pois é, nunca saberemos. Só existe segredo entre duas pessoas. E o que um disser, se o outro morreu, é só a versão dele. Mas o que esse advogado fez pode sim ter sido estratégia jurídica para evitar o trânsito em julgado, que a causa seja protelada, ou, em última análise, cavar uma nulidade para um recurso em segundo grau. Nunca saberemos. Quem morreu não testemunha. Não é isso, Ellen? Câmera flagra mulher agredindo companheiro, mas homem acaba preso em Anápolis. Pois é, essa é a injustiça feminista. O homem apanha e ainda vai preso. Como não financiar aborto?
Como não financiar a castração de criança? Como não financiar prisão e estupro de inocentes como esse homem? Desinvestimento total. Não dê seu dinheiro para delegada militante de DEAN, nem para juiz e promotora corrupta. Tire o país do seu dinheiro. Bitcoin autocustódia. Ah, não sei gerar chaves fora da internet. Renato38.com.br te ensina por menos de R$400 e pagando em Bitcoin tem um desconto brutal. Renato38.com.br. QR Code na tela, Wesley. A Mariana, ela gosta de samba. Eu não gosto de samba. Sim. O que ela faz? Ela vai pro samba. Chega lá no samba lá, ela manda uns vídeos lá dela sambando lá com os caras e o caralho, beleza. Pois é. No episódio que eu gravei com ele, ele disse que Jesus era merda. E agora está dizendo que a mulher dele vai pro samba sozinha e fica mandando vídeo dos caras dando em cima dela. Eu não vou avaliar. Vou deixar a avaliação para você. Você acha isso normal? Pois é, segundo Wesley, só é corno quem sabe objetivamente, quem viu a onda entrar. Eu não sei. Pra mim, meu irmão, sabendo ou não sabendo, você é corno. Você que vai dizer aí. O que vocês acham? O Igor é corno ou não é? Eu não sei. O Igor disse que Jesus é merda no episódio que a gente gravou. Eu acho que isso é um grande indicativo do quão o casamento dele está sendo abençoado. Tem um outro vídeo dele interessante que ele diz que vai estimular as filhas a dar à vontade. Você também vai estimular suas filhas a dar quem quiser, quando tiver vontade. O mandamento satânico é exatamente esse. Faz o que tu queres, que é tudo da lei. Tá aí um bagulho que eu não consigo entender direito. Pô, se liga. Pensa comigo. Todo mundo quer transar. Homem, mulher, todo mundo quer transar, certo? Mas aí na cabeça da média da sociedade só o homem pode transar. Mas aí, porra, o homem que é hétero vai transar com quem se a mulher não pode transar? Eu acho que, como é que eu espero que... eu realmente acho que eu não vou ser um cara que vai ficar travando minhas filhas, se elas quiserem transar, por exemplo. Porque eu sei que não... Transar, mas não escolhe o cuzão que vai lá depois contar tudo pra turma ali. Vai ser o contrário, eu vou criá-las pra ser o contrário. Tipo, caralho, eu quero transar hoje. Aí, vamos transar? Vai lá transar, aí o maluco contou pra não sei quem que ela transou, beleza, irmão. Aí daqui a pouco tá o maluco lá batendo na sua porta, pô. Você quer a filha dele pra ligar pras pessoas comigo aqui, mano. O que aconteceu, mano? O que tá acontecendo no nessa época, mano? Rapaz, todo mundo quer matar. Todo mundo quer roubar. É muito difícil uma pessoa não querer matar quem ameaça seus filhos, quem te rouba e te ameaça. Os 10 mandamentos são a natureza original do homem. Nós somos saco de merda. Nós podemos nos santificar, nos aproximamos de Deus. Todo mundo quer transar, todo mundo quer matar e todo mundo quer roubar. Isso não significa que nós deveríamos fazer isso. Existem duas naturezas. Há pessoas que acham que só existe o imanente, que só existe o físico. E tem pessoas que acreditam que há um transcendente, que é algo maior do que nós, algo espiritual. Pois é, se você acredita que só existe a realidade física, você vai achar o que Igor acha. Não, Erley? O que o Lula fez para ser o miliardário que ele é hoje? O que me impressionou muito foi o enriquecimento ilícito do Lula. O Lula se corrompeu e corrompe a sociedade brasileira hoje, através da sua atuação como presidente da República. Eu acho que o PT vestiu-se de uma vestimenta no sentido de que era o partido salvador da pátria. Eu fui nessa, eu não era. A partir do momento que eu percebi que não era, eu saí do PT. E eu saí do PT exatamente quando eu percebi que as coisas não eram bem como eu estava imaginando. Por exemplo, eu quero se puder dar só a própria posição do Lula, né? Eu conheci o Lula quando o Lula era um postulante do governo do Estado, né? Eu fui candidato a vice-governador e ele era candidato a governador. Era uma coisa, um panorama completamente diferente do que se vê hoje o Lula quando ele fala. Ele falava para obter o poder e para usar o poder em benefício próprio e da sua família, como acontece e todo mundo sabe disso. Né? Eu acho que o poder não deve ser fruto, né, para você atingir os objetivos pessoais. Mas o que mais o decepcionou? O que mais decepcionou o senhor nessa trajetória? Tem um episódio que eu lembro. O que me impressionou muito foi o enriquecimento ilícito do Lula. E ninguém fala nisso, mas eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados. Né? Hoje, o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. Quem é que está atrás disso? Quem que está querendo que isso venha à tona? Eu acho que a questão da atuação das pessoas, no mundo político, no mundo em geral, é preciso você ver o que essas pessoas fizeram para ter o que tem. O que o Lula fez para ser o miliardário que ele é hoje. Ele foi presidente da República. Ele foi presidente de 2 mandatos. Pois é. O mandato não dá para isso. Agora, ele ser caixeiro viajante de uma empresa, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele sempre esteve junto com esse pessoal que é da grande corrupção, que não aparece.
Porque eu acho que eu não tenho maneira outra de falar, a não ser de que o Lula se corrompeu e corrompe a sociedade brasileira hoje. Hélio Bicudo morreu aos 96 anos em 2018. Foi um petista que foi eleito em vários mandatos, um dos fundadores do PT. Não fui eu, mas ele, que diz que Lula e seus filhos estão entre as maiores fortunas do Brasil. Como diria Wesley, that's what he said. Se é verdade, vou deixar você para julgar. Quem conhece a fortuna de Lula melhor? Eu e você? Ou Hélio Bicudo? Quem ofereceu esse episódio não foi uma fintech de fundo de quintal. Foi o maior banco de câmbio do Brasil. Brasaon. QR Code na tela, Wesley. Brasaon. Sua conta multimoedas. Não importa se é dólar, libra, dólar australiano, neozelandês, a zorra que for. Eles anunciam e prometem a remessa mais barata do Brasil. Uso e recomendo. Se você achar uma remessa mais barata, eu te desafio a dizer aonde que você conseguiu, em que valor, aqui nos comentários. E, para encerrar, vocês vão ver um vídeo histórico de Lula dando a definição de democrático para ele. Para Lula, democrático é dinheiro no bolso dele. Pau na máquina, Wesley. O cidadão que ganha 150 mil cruzados por mês, esse vive num regime democrático. Porque esse, Chico, come bem na casa dele, mora bem, pode levar a família para um restaurante todo final de semana, pode tirar férias, pode ter casa de campo, pode ter casa de praia, pode ir para a Europa fazer férias, pode ir ao teatro, pode ir ao cinema, pode ler os melhores livros do mundo. Tá? Então esse vive democraticamente. Pode colocar os filhos nas melhores escolas, paga e tal. O desgraçado que ganha 2 mil cruzeiros não come bem em casa, jamais vai num restaurante, não lê um livro, não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai para a Europa, ele não consegue sair nem da sua cidade. Tá? Não tem carro, mora mal para desgraça. Quer dizer...